culto, né? Mesmo estando em nossos lares, mas não deixamos de cultuar ao Senhor. E que o Senhor esteja abençoando os nossos lares, as nossas casas, e que, mesmo que nós estejamos reunidos, que sejamos bênçãos nas mãos do Senhor. Graça e paz, irmãos. Eu estou com a minha Bíblia aberta em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. A palavra de Deus diz o seguinte: portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, essas palavras, essa frase é do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes de fechar essa conclusão, que o viver para ele é Cristo e o morrer para ele é lucro, ele estava falando a respeito do seu ministério, de sua prisão e de outras pessoas que pregavam o evangelho com interesses carnais, interesses personais, por inveja. E Paulo se regozijava mesmo assim, que mesmo preso, mas a palavra de Deus não estava presa, o evangelho era pregado, pessoas eram salvas, mesmo através de falsos mestres. Os interesses daquelas pessoas não era a glória de Deus, mas sim interesses carnais, pessoais, mas que eles não modificavam aquela mensagem do evangelho. Se eles modificassem, certamente o apóstolo Paulo ele não se regozijaria. Mas mesmo aquelas pessoas tendo os interesses carnais, elas pregavam Cristo de maneira legítima. E Paulo se regozijava nisso, e em sua prisão, e comentando com aquela igreja ali da cidade de Filipos, a igreja dos filipenses. E ele chega uma conclusão assim, que o viver para ele é Jesus Cristo, independente
da vida ou da morte, de preso ou solto, o viver para ele é Jesus Cristo e o morrer para ele é lucro. Meus amados, todos nós precisamos de uma convicção dessa. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo se regozijava nisso, que o viver para ele era Jesus Cristo e o morrer para ele é lucro. Não importa o que há de vir em nossa vida, o que importa é que Cristo está conosco. O que importa é que nós temos convicção que a morte era coisa terrível em nossa vida e hoje a morte ela não tem outro poder além de nos entregar a Jesus Cristo, porque ele venceu a morte. E nós precisamos de algo mais poderoso do que a morte, irmãos. Nós estamos passando por um período de pandemia, nós passamos não por só esse período de pandemia, não só existe a pandemia no mundo, existem outros males também no mundo. E se certamente a pandemia passar, que se Deus quiser ela vai passar, mas certamente virão outras coisas em nossa vida, uma doença, uma notícia ruim pode chegar na porta dos nossos ouvidos. E seja de uma forma ou de outra, se Jesus Cristo não voltar em sua glória com os seus santos anjos, nós vamos encarar a morte, nós vamos enfrentar a morte. E nós necessitamos de algo mais forte do que a morte. E nós necessitamos de Jesus Cristo e viver para Ele, como o apóstolo Paulo dizia aqui, que viver para Ele era Jesus Cristo. E viver em Jesus Cristo é viver que tudo se converge nele. O seu pensamento, se você faz uma coisa, não é simplesmente um interesse próprio, mas você tem o interesse de Jesus Cristo. Você tem interesse também pelo seu próximo. E em tudo que fazer, a gente faz mediante a orientação do Senhor. E a morte que era uma coisa muito triste em nossa vida, né? Você enfrentar a morte era algo muito triste quando o Espírito Santo de Deus vem através da fé em Cristo aos nossos corações. A morte tem outro significado. E Jesus ele tem o poder de modificar o significado da morte. E Jesus Cristo é aquele que matou a morte, meus queridos. Nós necessitamos de algo mais forte que a morte. E esse algo é Jesus Cristo. É aquele que pode nos dar vida e vida em abundância. Irmãos, a pandemia, se a gente não morrer de uma pandemia ou de outra doença, mas certamente nós morreremos de alguma coisa. E nós necessitamos de algo que é mais forte que a morte. E esse algo é Jesus. E vivendo para Ele e tudo, até a morte, irmãos, vai ser lucro. A morte só tem o poder de entregar um cristão a Jesus Cristo, onde gozaremos uma vida incomparavelmente melhor do que esta. Que Deus abençoe a cada irmão. Bem mais que as forças, natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por as mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol. E as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra,
A paz do Senhor, irmãos, eu vim aqui trazer uma palavra para o coração de vocês. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, está escrito: Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui está falando que a gente tem que orar por ele, ser um bom soldado, guerrear por ele. A gente não devemos trocar a palavra de Deus por nada nesse mundo. Senhor, meu Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por ter aqui o Senhor vem nos sustentando. Abençoe, Senhor, meu pai, minha mãe, cada membro da igreja, meus colegas. Abençoe a vida do pastor Ricardo. Faça, Senhor, que aquelas pessoas mal se convertam, vá por Deus, vá para o caminho certo, não vá para o caminho errado. Abençoe, Senhor, também aquelas pessoas doentes. Abençoe, Senhor, para que elas possam melhorar. Aquelas pessoas que estão passando por como eu já passei. Abençoe, Senhor, a vida delas para que nada mais de mal aconteça. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Graça e paz, irmãos. Nós vamos cantar um hino que é do Inário para o culto cristão. É da igreja o fundamento. Nós sabemos que o fundamento da igreja é Jesus Cristo. Nós somos as pedras vivas e Ele é a pedra fundamental, Ele é o alicerce. Então nós devemos a pedra só, a igreja só é bem firme, bem alicerçada, bem forte se for firmada em Jesus Cristo. Então vamos cantar esse hino. Da igreja o fundamento é Cristo Salvador, em seu poder descansa, é forte em seu amor, pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surge em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Em meio ao sofrimento
Jesus que vive a enfrentar. Espera a Igreja Santa um dia triunfar, pois a visão gloriosa enfim se cumprirá, e a Igreja vitoriosa em paz repousará. Então nós somos a Igreja e firmados em Cristo, nós vamos triunfar um dia, se estivermos firmes em Jesus Cristo, que é o Senhor das nossas vidas. Por isso nós devemos nos firmar nele, viver em comunhão com ele, para testemunhar, pregar o seu Evangelho, que é essa a nossa missão, a missão da Igreja. Amém. Paz, irmão, hoje eu venho aqui fazer uma oração de consagração ao Senhor, pela gratidão também que Deus tem nos dado. Antes de eu fazer essa oração, vou ler um versículo aqui no Salmo 37, que diz assim: Não se aborreça por causa do mal, nem tenha inveja dos que praticam mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca. Eles morrerão como a planta que murcha. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, e que sua fidelidade, Senhor Deus, sempre estará presente na nossa vida. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, agradeço pela vida de cada um irmão em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor Deus, cada um, cura, liberta, restaura a vida de cada um, conserta também, Senhor Deus, faz com que toda a sua vida, a vida dos seus irmãos, seja na tua mão, Senhor Deus. Que o seu agir seja um agir muito bom para cada um. Que a presença de Deus esteja sempre no coração de cada um. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo também, venho te pedir pelos enfermos da tua casa, Senhor Deus, pelos irmãos, por cada pessoa também que está passando por algumas dificuldades, Senhor Deus, tu sabes todas as coisas, porque o Senhor sonda o coração de cada um. Ó Senhor Deus, não deixa faltar nada, supra as necessidades de cada um, de cada lar, de suas famílias, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo também, Senhor Deus, venham trazer uma luz para nossa vida, que a luz seja uma luz brilhante, Senhor, em cada coração, em cada pessoa que leva o Evangelho, cada um possa entender o seu agir. Também perdoa os nossos pecados também, Senhor Deus, para que nós possamos não cair em tentação, que Deus liberte do mal, e tudo aquilo que agrada a Ti, Senhor Deus, esteja na nossa vida. E oro e já te agradeço porque o Senhor cuida de cada um de nós e protege a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e já te agradeço. Amém. Todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar e que cada irmão possa refletir nesse hino. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais,
eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. Exceto que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. Exceto que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. Exceto que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Graças e paz, irmão. Agradeço muito a Deus porque a gente não vive. Agora eu vou orar para a nossa cidade, nosso Pai, dar livramento a nós todos. Senhor Deus, abençoa, Senhor, cada lar, ó Pai, que estamos aqui nessa cidade, ó Pai. Cada um, ó Pai, livre do mal, ó Pai. Senhor Deus, abençoa, Senhor, que cada um que está doente, ó Pai, livre do mal, ó Pai. Que estão enfermos, Senhor, que Deus esteja restaurando a saúde dele, ó Pai. Que Deus está no controle de tudo, ó Pai. Senhor Deus, abençoa, Senhor, acabar lá com essa epidemia, ó Pai, para a gente voltar para a igreja, Pai, para orar no nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por tudo. Pelo livramento, pela nossa saúde, nossas famílias, Pai. Campo Anjo, Senhor, cada cidade, cada lar, cada lar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi
a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se o curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se o curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Gostaríamos nesse momento convidar todos que possam abrir suas Bíblias no Salmo 23. E gostaríamos de compartilhar um pouco da palavra de Deus que se encontra nesse salmo. Leamos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Temos vivido momentos muito delicados na história da humanidade. Momentos jamais vividos nessa geração. A pandemia, esse vírus silencioso, visita nossa família, amigos, e não podemos negar. Algumas vezes nós cedemos ao medo. Tememos a contaminação, o colapso econômico, financeiro. Tememos a perca da nossa estabilidade. Também tememos o luto, a perca de um ente querido. Não podemos negar o quanto isso tem sido difícil para nós. E é por isso que nesses tempos de pandemia nós não podemos nos esquecer que Deus, Ele é o nosso pastor. E a sua palavra, ela nos dá segurança, garantias, promessa de que Deus, Ele não está alheio ao nosso medo, ao nosso sofrimento, à nossa angústia. O verso 1 já inicia deixando bem claro que Ele é o nosso pastor, e uma vez sendo o nosso pastor, Ele também será aquele que nos suprirá em todas as nossas necessidades. Eu gosto da tradução da NVI, que ela vai dizer que o Senhor é o meu pastor e nele eu não sentirei falta. Precisamos nos lembrar sempre disso, que Deus, Ele será sempre o nosso supridor. A sua misericórdia, a sua provisão, aquilo que Ele tem para nos dar é suficiente para nós.
É suficiente para aqueles que têm Deus como seu pastor. Afinal de contas, o verso 2 ele vai dizer: deitar-me faz em verdes pastos. Deus, eu não tenho dúvidas, Ele tem um lugar de repouso para nós. Ele tem um lugar de águas tranquilas para todos nós. Então não podemos ceder ou dar lugar ao pavor, ao medo, aos anseios, às dúvidas. Não podemos sucumbir às incertezas do nosso coração. E por diversas vezes o inimigo, ele sussurra em nosso ouvido, em nosso coração, e por diversas vezes nós cedemos ao medo, à falta de esperança, à incerteza, à ausência da fé. Nós temos na palavra de Deus a garantia do próprio Deus, de que Ele, verso 3, é o único que traz refúgio, paz, sossego para uma alma aflita. Mas Ele não faz isso porque eu mereço, Ele não faz isso porque eu sou digno, Ele faz isso por amor do seu nome. Deus, Ele me conduz a um bom lugar, Ele me dá repouso e me dá tranquilidade à alma, por amor do seu nome, por amor à sua promessa, por amor que Ele tem por nós. Nada que fizermos de bom aumentará esse amor, como também nada que fizermos de mal terá poder de diminuí-lo. É por isso que Deus, Ele vai andar conosco, caminhar conosco. O verso 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, como temos andado hoje em algumas cidades, alguns amigos meus têm compartilhado a quantidade de óbitos, a quantidade de contágios. Interessante porque com esse relaxamento que a nossa cidade já teve na pandemia, praticamente dobramos a quantidade de pessoas contagiadas em menos de um mês. Então, se em 3 meses nós tínhamos aproximadamente 22, 24 contagiados, nós em 15 dias, quase 20 dias, nós tivemos o dobro. Então, estatisticamente falando, nós podemos perceber esse vale assombroso nos arrodeando, a negligência de alguns. E é importante nós não cedermos ou não darmos lugar ao medo, porque a palavra de Deus vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, que a presença de Deus conosco retire do nosso coração todo e qualquer medo, todo e qualquer pavor. Que possamos trazer na nossa memória a intenção de Deus para conosco. Verso 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O Deus que cuida de nós, o Deus que nos leva a um lugar de tranquilidade, um Deus que traz paz para a alma do aflito, é um Deus que nos protege em todo o tempo. Mas Ele só não nos dá proteção contra os nossos adversários, como também, e mesmo diante dos nossos adversários, Ele continua sendo um Deus abençoador. É o Deus que faz com que o nosso cálice transborde. Se porventura você tem tido alguma privação, tem lhe faltado alguma coisa, entre em contato conosco, porque nós estamos aqui para ser servos de Deus na manutenção das suas necessidades, nas suas reais necessidades. Eu não estou prometendo pagar suas contas, mas eu estou prometendo alimentar. Eu estou prometendo assistir sua necessidade. Sabe por quê? Porque o verso 5, ele faz com que o nosso cálice transborde. Ele faz com que a nossa cabeça esteja ungida com óleo. Porque o Deus que nos protege é o Deus que nos dá abundantemente. Não que estejamos aí com fartura, mas não é essa a situação, mas não, em momento algum o Senhor tem nos deixado faltar.
Em momento algum eu não posso dizer para vocês que Deus ele tem sido injusto. Eu não posso dizer para vocês porque não tem nos faltado. Pelo contrário, Deus tem nos dado a oportunidade de abençoar, de compartilhar, de o nosso cálice transbordando, fazer com que outros recebam também uma porção daquilo que Deus tem nos abençoado. E nos preocupamos muito com isso enquanto igreja, porque o verso 6 é consequência da ação de Deus em nossa vida. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aquilo que Deus faz por mim produz bondade, misericórdia em meu coração, para que eu possa fazer por outra pessoa. E eu gostaria de dizer para vocês que se Deus é o seu pastor, você poderá olhar para a sua vida hoje e dizer: Ele é suficiente para mim. Ele supre as minhas necessidades. Ele é mais que abundante em minha vida. Ele é o meu protetor. Ele é o meu condutor. Ele é aquele que me livra de todo e qualquer mal. Ele é aquele que tira o medo da minha alma e me leva para lugar de descanso. Ele é aquele que consegue fazer com que eu durma um sono tranquilo. Ele é aquele que faz com que a bondade e a misericórdia esteja sempre conosco por longos dias, bem como a necessidade de estar em sua casa, na presença dos santos, louvando e agradecendo o seu nome. Eu sei que tem sido realmente tempos conturbados, tempos difíceis, tempos de grande dor e incerteza. Mas eu gosto muito de acreditar naquilo que Deus nos mostra em Isaías capítulo 41, verso 10, quando diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu te digo, não tema. Não tema. Aquilo que não é nossa competência fazer, Deus fará por nós. Tão somente creia. Prostre os seus joelhos diante do Senhor e busque em Deus a força necessária para vencer mais um dia. Que Deus os abençoe e tenham todos uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, eu te rogo, Senhor, que o Senhor esteja abençoando o teu povo, derramando sobre eles a tua misericórdia, e que eles possam, Senhor, recorrer a ti como auxílio, socorro verdadeiro, e que ao receber a tua ajuda, eles possam permitir ser usados por ti para ajudar outras vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Vai. Tanto tempo eu perdi sem te buscar. Quando a espera o tempo já me fez passar. Não sei como me ficou o tempo, esperou pelo teu amor.
Não sei como universo teve que pedir meu coração. Que bom foi assim, que bom que esperou, tão bom esse caminho. Que bom foi assim, que bom que esperou, tão bom esse caminho. Amém. É bonito essa.